Você já percebeu que a horta tradicional parece um ciclo sem fim? Planta, cuida, colhe e logo precisa recomeçar? Enquanto o preço da comida sobe, a sensação é de depender do mercado para sempre. Hoje você vai aprender a montar uma horta perene, que você planta uma vez e colhe por anos, com bem menos manutenção. Eu vou te guiar planta por planta, com passos práticos de escolha do lugar, preparo do solo, plantio, rega, poda e colheita. Fica até o final, porque eu vou te dar a regra que mantém a produção constante sem enfraquecer a planta, e ainda um jeito simples de combinar tudo em pouco espaço. A mandioca é um cofre subterrâneo. Depois que pega, ela tolera calor e períodos secos melhor do que muitas culturas de ciclo curto. A raiz pode ficar na terra por muitos meses, e você colhe quando precisar, sem pressa e sem perder qualidade. Para plantar, use manivas, que são pedaços do caule. Corte segmentos com cerca de 20 centímetros e deixe cicatrizar na sombra por um dia. Isso reduz o risco de apodrecimento e melhora o enraizamento, principalmente em épocas mais úmidas. Escolha sol direto e solo que não encharque. Plante a maniva inclinada, deixando 2 ou 3 gemas para fora. Mantenha espaço entre plantas, porque a mandioca cresce como arbusto e precisa de ventilação para ficar mais saudável. No primeiro mês, controle o mato ao redor e regue somente quando o solo estiver seco na superfície. Depois, cubra o chão com folhas secas ou palha. Essa cobertura segura a umidade, diminui capina e alimenta a vida do solo. Na colheita, cave ao lado, retire algumas raízes grandes e deixe a planta ou parte dela no lugar. Separe hastes saudáveis para novas manivas e replante no mesmo dia. Assim, você cria um banco de comida e um banco de mudas ao mesmo tempo. A taioba mansa é a folha grande que rende muito e volta a brotar com força. Ela prefere meia sombra e umidade constante, por isso é perfeita para aquele canto fresco do quintal, onde outras plantas sofrem. Quando bem nutrida, fica macia e saborosa. Segurança primeiro. Consuma somente a taioba mansa, de origem confiável. Evite colher de plantas desconhecidas. A forma mais segura de começar é com muda de viveiro ou de alguém que você confia, porque isso reduz o risco de confusão com variedades irritantes. Plante um pedaço de rizoma com broto em solo rico em matéria orgânica. Faça uma cova, misture composto ou esterco curtido e plante sem enterrar demais. A taioba gosta de solo fofo, úmido e bem alimentado como chão de floresta. Regue com regularidade no começo e mantenha a cobertura no solo. Se as folhas ficarem pequenas e claras, é sinal de pouca nutrição. Reforce com composto a cada poucos meses e retire apenas folhas externas, deixando o miolo intacto para a planta continuar crescendo. Para multiplicar, divida a touceira. Destaque um pedaço do rizoma com broto e replante ao lado. Na colheita, cozinhe bem as folhas antes de consumir. Assim você aproveita o valor nutricional e mantém a planta forte para rebrotar por muito tempo. A batata doce é uma cobertura viva que vira comida. Ela forma um tapete que protege o solo do sol forte e ainda produz raízes e folhas comestíveis. Em horta perene, ela é ótima porque se mantém no canteiro e se renova fácil a partir das ramas. Para plantar, use uma rama com folhas. Enterre parte do caule em terra úmida, deixando algumas folhas para fora. Em poucos dias ela cria raízes. Coloque em sol direto e, se puder, em solo mais solto para as batatas engordarem melhor. Nos primeiros 7 dias, regue para ajudar o pegamento. Depois, regue profundo e com mais intervalo, para incentivar raízes a irem para baixo. Se o solo estiver muito compactado, misture matéria orgânica e um pouco de areia grossa para melhorar a aeração. Um truque de manejo. Se a planta estiver dando muita folha e pouca raiz, reduza adubos muito ricos e use mais cobertura seca. Em solos muito férteis, ela investe em folhas. Em solos equilibrados e bem drenados, ela faz mais raízes de qualidade. Para colher sem acabar com a planta, cave nas laterais, retire as raízes maiores e devolva a terra, mantendo as ramas principais. Colhe algumas folhas jovens para refogar, sem tirar tudo. Assim, a batata doce segue produzindo e mantendo o chão protegido. O chuchu é um campeão de produção vertical. Uma única planta bem conduzida pode render muitos frutos e ainda oferecer brotos jovens para refogar. Ele transforma cerca, pergolado ou arame em uma cortina verde que dá sombra e comida ao mesmo tempo. Para plantar, use um fruto maduro que já esteja brotando. Plante o chuchu de lado, deixando a ponta do broto bem próxima da superfície. Faça uma cova grande e rica em matéria orgânica, porque ele responde muito bem quando encontra solo bem alimentado. Escolha sol direto ou meia sombra com boa luminosidade e instale uma estrutura firme para ele subir. Sem apoio, ele se espalha no chão e produz menos. Conduza os ramos para cima e evite excesso de emaranhado para melhorar ventilação e reduzir fungos. Na rega, seja constante durante floração e frutificação, sem encharcar. Cobertura no solo ajuda a manter umidade.
Se a planta der muita folha e poucos frutos, pode ser falta de polinização ou excesso de água. Observe flores e ajuste o manejo. Depois de uma safra forte, faça poda de limpeza. Retire ramos velhos e secos para estimular brotações novas. Adube com composto e mantenha o solo coberto. Colha frutos jovens para textura melhor e deixe alguns amadurecerem para garantir novos plantios. O Ora Pronobis é uma planta perene de folhas nutritivas que aguenta sol forte e seca. Ele pode virar cerca viva, subir em muro ou ficar como arbusto podado. Quanto mais você colhe e poda, mais ele responde com brotos novos. Comece por estaca. Corte um galho com cerca de 20 a 30 centímetros, retire as folhas da parte que vai ao solo e enterre metade em terra úmida. Mantenha regas leves até enraizar. Quando os brotos estiverem firmes, a planta já pegou. Plante em local de sol direto para ter produção constante. Se a sua variedade tiver espinhos, use luvas e mantenha longe de passagem. Conduza com podas para não ficar alto demais e para facilitar a colheita semanal. A adubação mais simples é a cobertura. Coloque folhas secas, capim picado e um pouco de composto na base, sem revirar o solo. Isso mantém umidade, melhora a estrutura da terra e alimenta micro-organismos, que são a fábrica invisível de fertilidade. Na colheita, prefira os ponteiros e folhas novas, mais macias. Evite retirar folhas de mais de uma vez. Uma regra prática é colher pouco e com frequência, deixando a maior parte verde para a planta recuperar energia e seguir brotando o ano inteiro. A moringa é uma árvore de crescimento rápido que fornece folhas muito nutritivas e bastante biomassa para a cobertura do solo. Ela gosta de calor e sol direto e pode ser conduzida como arbusto para facilitar a colheita, em vez de virar uma árvore muito alta. Plante por semente ou por estaca grossa em solo bem drenado. Se a sua área costuma encharcar, faça um pequeno camalhão elevando o local. Nos primeiros dias, regue para o pegamento e depois mantenha regas mais espaçadas, observando a resposta da planta. O segredo da moringa é a poda de condução. Quando ela chegar perto de 1 metro, corte a ponta para estimular vários ramos laterais. Isso deixa a planta mais baixa, mais densa e mais produtiva, além de facilitar a colheita de folhas e brotos novos. Para consumir, prefira folhas jovens e cozinhe levemente para melhorar textura e digestão. Se quiser guardar, seque as folhas à sombra em local ventilado e armazene em pote fechado. Assim, você tem um reforço verde por muito mais tempo. Use os ramos podados como adubo. Pique e espalhe no chão ao redor das outras plantas. Essa camada reduz evaporação e devolve nutrientes. Se notar folhas amareladas, revise drenagem e alimentação do solo, porque excesso de água e falta de matéria orgânica são causas comuns. Agora você tem pelo menos 5 plantas perenes com funções diferentes: raiz de reserva, folhas de corte contínuo, cobertura comestível, produção vertical e árvore de biomassa. Quando você combina essas camadas, o quintal vira um sistema que melhora a cada mês, com menos rega, menos capina e mais comida. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual dessas plantas você já cultiva? Ou qual você vai plantar primeiro? E conta também qual é o maior desafio no seu quintal: pouco sol, solo fraco ou pouca água, para eu trazer os próximos tutoriais do jeitinho que você precisa.